E aí, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, Felipe. Tudo jóia com você? Tô bem Tamo aí firme e demais. forte. Rapaz, ó, apresentar aqui pra galera, né? Meu nome é Felipe, prazer, Felipe Faquinelli, sou morador de Delta há 29 anos. Eu tenho 29 anos, então eu moro aqui a vida inteira. E a gente também trabalha com comunicação no município, já tem 12 anos, que é com o Grupo Fala Delta, onde a gente cria as pontes entre o cidadão e a população, né? E o Rodrigo hoje está aqui para a gente conversar um pouco, que é esse projeto que a gente quer iniciar, convidando as pessoas da nossa cidade para estar conversando um pouco com a gente aqui, trazendo um papo reflexivo para você aqui do Fala Delta, né não, Rodrigão? Fala É aí. isso aí, Felipe. Você já falou do o que é o Fala Delta e quanto tempo ele tá aí. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, conhecido como Rodrigo da Granja. Bom, eu não tô tanto tempo residente em Delta igual o Felipe, mas a minha família tá há bastante tempo. Antes de Delta ser emancipada, a gente já tinha a granja lá e estamos aí nesse projeto. Eu comecei a trabalhar com meu pai tem 8 anos, e desses 8 anos eu já estou bem próximo da cidade de Delta, da população, fiz amigos e acho que não fiz nenhum inimigo, mas estamos aí. Não, Espero que inimigo a não. gente não tem. Inimigo a gente não tem. Mas o projeto, a gente já tem falado por vários dias, eu e o Rodrigo, nós viemos conversando aí ao longo desses quase um ano ou mais, né, Rodrigo? Deve ser até mais, sobre a possibilidade da gente estar fazendo alguma espécie de um programa para estar falando com vocês aí do lado de lá, né? Trazendo algumas ideias de contexto geral, algumas ideias de interesse coletivo, interesse comum e também entrevistar as pessoas, figuras da nossa cidade, né? Trazer quem quer que seja aqui para bater um papo conosco dessa forma, né? De uma forma prática que hoje vem sendo utilizado depois da pandemia, principalmente, que é o bate-papo virtual. Isso possibilita eu e o Rodrigão aí tá conversando hoje É, às 7h30 da noite, porque agora nós estamos gravando às 7h30, tá? Vamos mas editar, né? e essa ideia tem tanto tempo que estava esquecida e uma ligação um dia anterior de hoje, no caso hoje é dia 7 no dia 6 ou e aí, cara, Felipe, vamos tocar mais aí no coração da população, do povo, de todos que fazem parte do grupo aí, que são quantos integrantes? Hoje o Fala Delta tem 22 mil pessoas no Olha aí, Facebook. 22 mil pessoas e nem todas estão no município de Delta. Não, Toda, município de pessoal de Delta. Garapava, Uberaba. No último censo do IBGE, o município de Delta tinha 10.925, mas a gente já fez isso base, mais ou menos, né? Porque nós temos que considerar também que são 22 mil pessoas, então tem que fazer, tem os perfis fake, a gente tem sempre excluído, né? Sempre tem esse pequeno número, mas no geral, nós temos aí 60, 70% de Delta lá no grupo, entendeu? Aí, ó, coisa boa. Chega um mês de cidade, tá na cidade um mês, sabe o que é o Fala Delta, às vezes não sabe nem o nome da rua que tá morando. Pra você vê o tanto que o impacto do grupo é muito grande, né? Então é uma ferramenta que serve para você falar com o governo municipal, para você vender se você é um comerciante informal vender o seu produto ali, seja o que for que você trabalha, ou até coisa que você não está usando, ou doar, enfim, tem uma série. A comunicação é, vamos dizer assim, de todos os tipos que você imaginar. É multi. É muito impressionante isso. A, o, Múltiplos isso. a influência do Fala Delta na economia municipal, na maneira como se dá a comunicação entre o cidadão e o governo, a influência dele como instrumento para chegar até onde se quer chegar, né, é o que mais brilha em todo esse projeto de mais de 10 anos, que é unir a É, população e fazer e criar pontes para que elas tenham acesso àquilo que seria um pouco mais difícil sem o Fala Delta. Então, a ideia do grupo é justamente essa, é fazer com que as pessoas se comuniquem. Mas a nossa ideia é trazer questões reflexivas aqui, principalmente de ideias
que nos perturbam aí no dia a dia, questões polêmicas, a gente quer discutir temas gerais com quem quer que seja. Se você tiver interesse em participar conosco aqui, eu quero que você deixe nos comentários. Olha, eu tenho interesse em participar aí com vocês um dia, vamos bater um papo. Que a ideia é essa, tem um horário que tá tranquilo para todo mundo, que a gente sabe que todo mundo trabalha, né? O Rodrigo trabalha até tarde, eu trabalho até tarde, então você provavelmente também trabalha até tarde, que nós somos, né? Nós somos os cidadãos, como dizia o Raul Seixas, né? Eu devia estar contente por ter conseguido um emprego, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado com tudo isso. Do povo, isso aqui que a gente está fazendo, não tem viés ideológico, não tem nada. Nós vamos abordar todos os tipos de assuntos a serem abordados, nós vamos tá aberto a todos que queira participar. E igual o Felipe falou, é um piloto que se você não deixar seu comentário, se você não falar o que você achou, talvez a gente comece com. A ideia é bom vocês saberem, para a gente saber o caminho, né, que a gente está tomando, se está legal ou não, seja críticas construtivas, seja o que for, a gente está aberto aí. E vamos dar A ideia andamento é nesse projeto. a ideia é aproximar mais do que já aproxima, né? Porque a finalidade da nossa comunidade é justamente essa. É possibilitar a produção de conteúdo, possibilitar a venda, possibilitar a compra, possibilitar reclamações e tudo que você puder fazer que a comunicação permita, a comunicação cooperativa, que é o que o Fala Delta é, né? Tanto é que o Fala Delta não dá certo no Instagram, porque não tem como cooperar com a construção do desenvolvimento. Só daria certo se a gente mantivesse uma outra linha, que seria de alguma questão de divulgação, de publicidade, e não é o Isso. viés, né? Que nunca foi, que na verdade isso é mais para desenvolver economia local. É um microsistema de economia local, se você parar para pensar. Né? Não tem Isso. iFood, não tem Uber. Aqui em Delta nós temos um que unifica todos os serviços e produtos, tudo que você pretende oferecer, né, artesanalmente ou não, num único espaço. E a gente tenta ampliar para os outros sistemas de comunicação, né? O WhatsApp, por exemplo, a gente tenta ir para outras mídias sociais, mas no Facebook é onde dá mais certo e no WhatsApp tudo dá certo no WhatsApp, né? Porque a comunicação é rápida, né? É uma comunicação muito rápida, muito interativa, e é um diferencial até, igual você disse, município e governo, ali tem membros, são muitos membros que estão participando, então se tiver algum problema, uma queda de uma árvore, um, uma chuvas fortes, inundações, igual ocorreu, chuva nisso, teve um problema muito sério. É. Todos estavam relatando os seus problemas, todos estavam comunicando o que aconteceu na sua rua, no seu bairro, e o governo municipal, de forma efetiva, estava acompanhando aquilo, seja qual for. Isso não é de hoje, não é porque é o ano de 2023 que aconteceu isso, não, porque o Fala Delta tá há 12 anos, o Felipe iniciou esse projeto aí, então não é de hoje, né? Então você vê que a efetividade dele já tá construído, está consolidado, né? É uma coisa que está consolidada e que não pode simplesmente ficar só nisso. Mudou, temos que mudar a cara. Como que é essa cara? Essa ideia que a gente está tendo, chamar alguém, um convidado, é, seja o que for, com resultado muito positivo. Nós temos locutor, nós temos radialista, nós temos N profissionais muito bem qualificados. Justamente. E o Fala Delta é isso, né, pessoal? A gente está falando do Fala Delta porque é através dessa ferramenta que a gente pretende divulgar esses vídeos, Isso, né, esses vídeos isso. que nós vamos fazer em cooperação, eu e o Rodrigo, e também com qualquer outro interessado que tiver à disposição para participar conosco. E a gente quer falar de vários temas, inclusive eu quero trazer um para o Rodrigo já de imediato. Opa, vamos lá. Trazer um tema, porque o que nos fez, sendo honesto com vocês, o que nos fez discutir, eu e o Rodrigo, trazer essa conversa à baila, né, digamos assim, foi o fator político, porque são
um princípio que pesa da mesma forma que pesa para mim, pesa para ele, porque nós temos prazer em participar politicamente. E eu vejo isso como um fator muito positivo, porque o homem é um ser político, né? Partindo um pouquinho para a filosofia, você percebe que a maneira de se organizar é sempre a mais ideal com a evolução das sociedades foi justamente a democracia político-partidária. É essa que nós vivemos hoje, que é onde as pessoas, que a política se forma por gente, como todo o resto das áreas e profissões, é gente. Então as pessoas se unem em torno de um ideal comum e pauta isso como um pressuposto para os seus objetivos como profissional mesmo, né? Como profissional da política, alguém que tem um interesse público, uma profissão nobre, que deveria ser, pelo menos a princípio, deveria ser nobre, e eu acho que isso nos uniu nossos interesses, porque foi a partir da política que eu conheci o Rodrigo, foi quando ele foi candidato a vereador em Delta, pelo partido. Qual foi o partido mesmo, Rodrigo, que você foi candidato? Eu saí pelo PP na época, saí pelo PP. Justamente. Isso. Eu sempre participei ativamente de política aqui no meu município, eu também fui candidato em 2016, e depois a gente seguiu trabalhando com o governo do Marquinhos aí também, e a gente está até hoje. Então, foi através uma das paixões, né, que cruzou nossos caminhos, que foi a política, né, Rodrigão? Foi. Se não fosse isso, os trabalhos que a gente desenvolveu, a confiança que a gente adquiriu ao longo do percurso político aí, foi fundamental até para esse projeto sair do papel e a gente ter as ideologias, não iguais, né, porque ninguém é igual, mas alinhado ali, os objetivos bem concretos, definidos aí, pro que a gente entende sobre política, para dar nossa opinião aqui para a galera. E todo mundo é político, cara, não tem como. A política, você vive num sistema democrático de direito e é nacionalizado, então não tem como você escapar, né? Se você escapar, você vai estar à margem do sistema, né? Então você vai acabar, se você não participar da política de um jeito, a política vai te engolir de outro jeito. Então, o ideal a política por aqui, pelo sistema democrático que ela se efetiva, com a pluralidade de ideias, com a pluralidade de pensamentos e a capacidade de conviver com o diferente. Isso é política, e o que eu acredito muito que nós precisamos implementar com mais resistência esse diálogo na política, né? Porque todo mundo sabe o tanto que é difícil as coisas. Às vezes a gente vê alguém questionando uma lâmpada queimada e é um absurdo você ter uma lâmpada queimada na porta da sua casa. Só que você vai ver o sistema, né? Aquela lâmpada já era para estar arrumada, né? E teve algum problema num documento que não chegou em tal lugar. E aí você vai ver, você vai caçar onde que tá, entendeu? Então, assim, pensa só, por dia, quantos papéis, documentos burocráticos não são produzidos. E a gente tem que levar em conta também que a burocracia é um instrumento de resistência contra quem quer fazer errado, entendeu? Então você tem que ter a burocracia, não tem como você querer pegar a carteira, tipo assim, o prefeito entra lá, põe a carteira com o dinheiro no bolso ali da prefeitura e sai comprando e sai gastando. Não, tem uma burocracia, tem uma papelada, né? Então a gente vai convivendo e aprendendo, porque antes da gente entrar no sistema político diretamente, a gente tem uma visão completamente diferente do que é de fato, né? Então Não é simples, né? não é Não é tão uma coisa. simples, né? Isso. Às vezes o pessoal fala, mas eu pedi tem 2 dias. Então, assim, essa parte burocrática, ela se resume num contexto nacional, não é só no município que a gente vive. Ela está num contexto nacional, igual você disse, para ter a garantia, o registro de que aquilo ali foi concluído, foi feito. Então, é um papel, essa burocracia, ela serve para poder, quando a gente fala burocracia, não é que a gente quer que demora aquele processo burocrático, não. É mais por questão de registro, por questão de segurança, de você, se tiver algum erro, você ter como voltar para saber aonde você errou, para que no futuro você não erre. Então, e isso aí é fundamental, esse processo.
Você falou a Então, palavra isso, certa, né? O processo, porque a Constituição isso, Federal ela garante um devido processo legal, que tenha contraditório, que tenha ampla defesa, né? Então, isso é a base para qualquer civilização dar certo. É o seu direito do Rodrigo da Granja, lá do fundo da Delta, do interior de Minas Gerais, ter a mesma capacidade de debate que um senador, que um grande empresário, entendeu? Então a ideia da justamente. democracia é trazer igualdade. E na minha atividade profissional, como advogado, eu vejo muito isso, né? Essa possibilidade de trazer equalização para prestação de serviço público, efetivamente. Então, você precisa de uma cirurgia urgente, por exemplo, se você tiver grana, você vai, paga seu plano de saúde e faz a cirurgia. Mas peraí, a Constituição não fala que a saúde é direito de todos? Então, só porque o fulano de tal não tem condições, ele não pode ter a cirurgia também? Então, é uma pergunta que a gente faz para uma sociedade democrática. A gente não pode fazer essa pergunta para uma sociedade ditatorial, entendeu? Porque a sociedade ditatorial, dentro de um contexto capitalista, ela vai simplesmente dizer para você, cadê? Paga, igual os Estados Unidos faz. Paga seu plano de saúde. Se vira. Lá, isso. Tem casos de pessoas que recentemente teve uma senhora que chegou lá e não estava passando mal, tendo um AVC, não atenderam ela porque ela não tinha condição financeira, infelizmente ela veio a falecer. Então, nós brasileiros temos que agradecer o sistema do SUS. Quando a gente estava tocando na vertente de burocracia, não quer dizer que tem que demorar o processo, não. E esse processo deve existir, mas ele deve ser feito com segurança. Então, igual você também citou, a gente foi candidato num certo período político, né? Então, essa candidatura fez a gente enxergar que até para você ser candidato, você tem o seu processo de chegar até lá. Você registrar sua candidatura, você saber o que você está fazendo, Justamente. você vê a necessidade da população, você também se pergunta, nossa, por que que demora tanto? Então, assim, muito das vezes tem de tudo. Você vai ver, às vezes, um processo às vezes, que demorou por erros, por uma série de coisas. Mas o que a gente quer dizer, claro, é que a existência dele mantém a segurança do que tem que ser feito. Não é simplesmente igual você chegou a dar a carteirada a fazer acontecer, não. Porque todo mundo tem que prestar contas com alguém, entendeu? Então, isso aí é às vezes a forma como é feito pode estar tendo a demora, mas o processo tem que existir, né? Justamente. Ele não é inevitável. Eu percebo que de uns anos para cá, o Brasil, como um todo, tomou um caminho muito individualista, Sim. um caminho onde cada um preocupa com o seu próprio sucesso pessoal. Mas como é que você vai pensar em ter sucesso pessoal se você não tem o que comer? Então, primeiro você tem Isso. o que comer para depois pensar em realização pessoal. Então, essa é uma É, preocupação, essa é uma preocupação muito sensível e que ela é muito presente também na gestão pública de Delta. Então, nós lidamos aqui com pessoas que de fato necessitam do poder público, porque o poder público ele precisa atingir quem precisa, e o poder público não precisa atingir quem não precisa. Nós estamos aqui estabelecendo regras de convivência numa sociedade democrática, onde precisamos trazer igualdade para aqueles que estão em desigualdade. Precisamos trazer equidade para um sistema desigual. E nós você, to- não podemos negar a desigualdade no país, nós não podemos negar a desigualdade na porta da nossa casa, não é verdade? não, você tocou num assunto interessante, porque é uma cidade que apesar de ser o início de Minas Gerais, no começo de Minas Gerais, ali na divisa do estado de São Paulo, uma simples ponte, um rio ali que diferencia isso, você vê realmente a carência, você vê que tem essa. Então, o governo municipal representa muito para essas pessoas. E a forma como ele não só, nós não estamos falando só dessa cidade, nós estamos falando de um impacto no âmbito nacional, seja qual for a cidade. Tem cidades que a gente está citando nesse momento esse exemplo, que é uma cidade do qual a gente vive e conhece e teve a oportunidade de sair como candidato em algum momento da nossa vida. Então você vê que, que o município ele é fundamental, fundamental. Você tocou num ponto média salarial.
é uma média salarial abaixo, um padrão ali de vida das pessoas, você vê que não são pessoas trabalhadoras, são pessoas sofridas do dia a dia, e igual 90% dos brasileiros, o povo brasileiro é assim, mas o município é a mão disso, então a gente tem que abordar esse tema e falando de um âmbito que realmente faz a diferença, o município na vida das pessoas, seja qual for o estado, seja pequeno ou grande, ele vai te ajudar. Você pode estar no Rio de Janeiro curtindo suas férias num hotel. Se você não tiver plano de saúde, onde você vai recorrer? Você vai recorrer no SUS. O SUS é do governo federal ali, que toma conta. Então, você necessita, seja governo municipal e federal, você precisa dessa mão. Então, e você tocou num ponto muito importante, muito sensível, que a política faz a gente ter esse senso crítico, igual no começo você falou, você disse que o homem, ele é político, né? Não só, quando a gente fala homem, não é só o homem, mas a gente fala homem e mulher todos ali, Homem como ser humano, né, é digamos. isso, como ser humano. Então, é fundamental. Então, se você entender do assunto, a gente está aqui para isso. Claro que né, a gente vai evoluindo ao longo do tempo, essa é a nossa primeira conversa de muitas, e com alguns convidados que com certeza vão vir participar, que vai ser abordado isso. Nós vamos apresentar e mostrar a importância do município para você. Independente de governo, de ideologia, seja do que for, nós vamos debater e Não convidar só a todos. importância do município, mas como a Isso. importância do Estado e da União na vida do cidadão. Porque o nosso propósito é, como sempre foi, trazer esclarecimento na medida que a gente pode esclarecer. Então, é claro que a gente Sim, vai ter dúvidas aqui também, vão ter pessoas que vão questionar aquilo que a gente opina, mas não é crime ter opinião, mas não, que tenha uma opinião no mínimo embasada, né? Que não seja algo desarrazoado, porque o objetivo de um diálogo, seja ele dentro de um contexto de debate ou não, é trazer esclarecimento e construir uma ideia e construir um propósito ali, a partir dali. Não é criar conflito, a gente não entra num debate ou num diálogo para ver quem ganha ou quem perde, a gente entra para construir uma ideia e aprender um com o outro. Eu costumo dizer que o diálogo que não tem aprendizado simplesmente não serviu para nada, né? Então você sim, perdeu o seu sim. tempo ali, você perdeu o seu tempo. E o Fala Delta, Rodrigo, o Fala Delta ele oportunizou muitas pessoas também a despontar na carreira política, né? Digamos assim. O próprio Sim, prefeito, o nosso próprio prefeito Marcos Estevam, em 2016, e também os outros candidatos, eles utilizaram muito da plataforma social, das redes sociais. Então isso já começou lá de 2016. E não foi só o nosso prefeito e os seus oponentes que utilizaram do sistema das redes sociais. Foi um Brasil, né? Porque em 2014, nos Estados Unidos, foi a primeira eleição que teve de fato influência impactante nas mídias sociais, das mídias sociais na política. E a gente pode verificar isso com com muita solidez com o nosso grupo do Fala Delta, que concentra mais de 70% da população local. E é lá que se desponta as principais discussões políticas, principalmente críticas pontuais sobre falhas na prestação de serviço à sociedade, e falhas essas que são destacadas e que são postas a crivo, são postas para o escrutínio da população, e o pessoal debate aquele ponto, e o prefeito entra e debate aquele ponto, e um vereador vem e fala com o pessoal sobre aquele ponto também. Então, é isso que é a beleza principal da comunicação entre o poder público e o Fala Delta, né? Porque qualquer cidadão, seja ele esteja morando aqui há 29 anos, como eu, ou não, ou 2 dias, ele vai ter a mesma capacidade de se comunicar, não só com o poder público, como toda a área de comércio local que de fato participa do grupo com a mesma intensidade. Então, em vários aspectos, é importante você que está nos assistindo, que está nos vendo, entender que a gente está aqui para falar de todos os assuntos, mas de forma a clarificar, de deixar mais claro, de jogar a luz
aquilo que tem escuridão. Né, Rodrigo? Olha que bonito que eu falei agora. Não, você foi sucinto nas suas palavras, aproveitando a oportunidade que você vê a importância. Eu estou aqui com meu celular na mão, online, torcedores do projeto Futsal Feminino na cidade ao lado, município, estado de São Paulo, Garapava, e é uma, para você ver, Delta e Garapava, futebol feminino, participação, divulgação, logo em seguida, divulgação, igual você disse, do comércio local. Então, assim, é um meio de comunicação muito eficiente que foi criado aí por você, né, e para as pessoas que estavam envolvidas na ideia, se há que tenha, né, mas, enfim, o intuito, você foi muito bem claro, você disse que é para nós informarmos a população. Se você quer aparecer, quer vir aqui, trocar uma ideia, contar, nem que seja um caso, mas a gente está procurando seguir uma linha bem voltada ali para aquilo que você para fazer um diferencial para o povo, ser um canal aberto que vai mudar a vida das pessoas. E é isso, vamos torcer para o nosso sucesso. E se tiver críticas, Só a faltou, gente faltou está uma aberto a cerveja, críticas. né? Só faltou uma cerveja, abrir uma cerveja. Só, acho que ainda não estamos maduros para isso. Podemos falar muita besteira. Ó, Brincadeiras à parte. Rodrigo, então a gente teve participação efetiva na política local como candidato ao cargo legislativo. A gente entrou, na época eu fui candidato com 22 anos de idade, eu tinha uma noção um pouco pequena do que era o poder público e do que era de fato o cargo do vereador. Então muita gente fala que o vereador está lá para fiscalizar e para fazer lei, mas é muito fácil falar dessa forma. Eu acho que nesses 7 anos de experiência na vida pública, nos bastidores, né, digamos assim, que é como técnico profissional do direito público, que eu percebo eu percebo que o diferencial dos vereadores está na sua vontade de resolver os problemas. Porque, como em qualquer outro trabalho, se você não tiver a vontade de realizar e de fazer aquilo acontecer, aquilo não vai acontecer. Você pode ser advogado, pedreiro, você pode ser pintor, qualquer área que você trabalhar, não vai acontecer. E eu, nesses 7 anos, eu vejo que quem quer, quem tem a vontade, quem tenta, quem produz, quem elabora, quem planeja, sabe? Quem cria todo aquele aspecto de discussão, quem promove o debate, quem busca de fato trazer uma solução, traz essa solução ou, no mínimo, consegue uma previsão para que essa solução venha. Porque a gente também tem que ter consciência de que nem tudo acontece no momento e na hora que a gente quer. E muita coisa a gente depende de de terceiros. Por exemplo, pode ser órgão público, pode ser órgão particular, mas tem muita coisa que a gente precisa, a gente depende de terceiros. O próprio processo, né, que você disse, que é um instrumento de proteção do cidadão, o próprio processo também é uma preocupação que a gente precisa ter, porque senão pode ser anulado por completo se não for feito da maneira como a lei determina. Então, imagina só, a gente vou contar um caso que aconteceu de verdade aqui no município, que todo mundo conhece, que foi da época da rodoviária, né? A rodoviária teve um acidente que veio de um fator da natureza, um vendaval, e muitas pessoas questionaram, a população questionou se era ou não responsabilidade da prefeitura aquele acidente, aquele incidente, melhor dizendo. E a gente promoveu com muita cautela, dentro de um processo administrativo de sanção, uma perícia, onde atestou a responsabilidade da empresa no que se refere à execução do serviço e daquele projeto em específico. Mas a empresa sustentou o contrário. A empresa sustentou em suas alegações que ela tinha razão, que o projeto estava defeituoso, mas o perito constatou que não, né? Então, o que foi feito? Esse trâmite processual, onde a gente dá o direito para a empresa falar, dá o prazo para a perícia ser realizada, tudo isso levou 60 dias. Isso nos prazos apertados mesmo. Então, a inauguração ela foi postergada e hoje nós estamos dependendo da regularização da cessão da área pública dos lotes da rodoviária, onde serão instaladas as lojas, a partir do momento que a Câmara autorizar, que vai ser agora nessa reunião, que a legislatura retornou agora,
assim que eles aprovarem, a rodoviária vai ser entregue, entende? Então, foi um processo longo, demorado, os preços dos produtos, eles dispararam na época da pandemia, na época da construção, e foi feito vários procedimentos de reajuste ao longo do tempo, e esses procedimentos também atrasaram a construção. Aquele problema no fornecimento do ferro que aconteceu também. Então, tudo isso influenciou diretamente nas construções do município. E é isso. Eu vejo que é um conjunto de coisas que a gente precisa levar em consideração antes de tomar qualquer conclusão. E esse, olha só que legal, esse é o objetivo do nosso programa, é trazer essas questões polêmicas, essas questões que muitas pessoas falam sobre, mas dá outro ponto de vista, um ponto de vista que por dentro da situação, né? Um ponto de vista onde a gente vê a burocracia não como inimiga, mas sim como um instrumento de proteção contra a arbitrariedade, né? Contra eventuais desvios financeiros, por exemplo, que pode acontecer em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar do mundo. Então, são sistemas legais que nos protegem nós cidadãos que estão sendo beneficiados com o poder público, nos protege de qualquer problema de gestão, entendeu? Sim. Você vê o tanto que o processo é fundamental, porque o vendaval derrubou a estrutura. Se tivesse funcionamento, machucaria alguém, teria que ter um responsável. Só assim, com esse processo de análise e perícia, que a gente chega à conclusão de um responsável, de qual seria se tivesse acontecido essa fatalidade. Mas claro que isso aqui é um sentido figurado, um exemplo que não aconteceu. E outra questão que também deixa muito bem claro para a população de que não é talvez o governo em exercício ali, o responsável do governo municipal que está no seu mandato de exercício, seja o culposo da obra. Não, como você deixou muito bem claro, teve a pandemia, atraso de material, tivemos o incidente da ventania, do qual a estrutura veio abaixo, teve os seus problemas, e agora está na questão de licitação, de questão de lotes, licitação para o comércio. E isso impacta muito grande na economia local, né? A economia, para quem quer empreender, o momento é agora, está tendo uma oportunidade. Então, isso é muito bacana. É uma coisa que a cidade não tem, vai trazer muitos benefícios, que é uma rodoviária, que vai ser de um ponto positivo, vai ser um ponto positivo que é imensurável de se calcular, entendeu? Você vai ter o ir e vir de pessoas ali, de municípios vizinhos, e se você trouxer outras empresas, o acesso, né, fica muito mais fácil. Aí você chama a rodoviária vem uma rede hoteleira, alguma coisa, uma coisa vai puxando a outra. Então, isso gera um impacto econômico muito bom. O intuito realmente dessa discussão nossa é mostrar que a gente quer que a população entenda o que está acontecendo, entendeu? Tratar as questões com maturidade, não tratar Isso. como uma criança de 7 anos que só conhece dois lados da moeda, né? Ou então só conhece um lado da moeda, um lado só. É. Então, Então, isso só pontuar aqui. Jesus Cristo, vamos pegar um exemplo muito mais antigo, uma referência de 2000 anos atrás, né? Jesus Cristo já falava que é da criança o reino dos céus, né? É da criança. E tem várias leituras sobre esse trecho, várias interpretações, mas uma das que eu mais gosto é que a criança ela vem crua, ela vem como uma esponja, ela absorve tudo e sem preconceito, sem ideal, né? Simplesmente ela aceita aquilo como se verdade fosse. Era linda aquela época que a gente acreditava em Papai Noel, que a gente acreditava que deixava um dente debaixo do travesseiro, você teria uma moeda no dia seguinte, porque a fada do dente ia trocar. São todas histórias contadas porque as crianças acreditam, né? Porque as crianças se permitem ouvir, se permitem absorver. E a beleza dessa parábola de Jesus Cristo, essa parábola que cita que o reino dos céus são das crianças, das crianças, é isso, a gente agir como criança no mundo
pós-iluminismo, né, no mundo ciência, ficar aberto para tudo. Não é porque vem de alguém X que eu não gosto tal informação que ela não é verdadeira ou então que ela não é válida, que eu não devolvi. É porque eu não vou com a cara daquele médico que ele não pode me operar, entendeu? Então são até mesmo ferramentas de retórica, né? Criar buracos ali argumentativos onde se preenche com mentira, com conversa fiada, com persuasão, mas o nosso objetivo não é esse, o nosso objetivo é trazer clareza. Não, clareza. Aqui não tem como ser criança, igual o Felipe falou, aqui não tem como ser criança, aqui a gente vai pegar, se claro, quem quiser fazer Não, parte disso. tem como ser criança só no contexto bíblico, né? Que é aceitar as ideias, discutir as ideias. Isso. Não podemos discutir com imaturidade emocional. Não pode fazer birra, vamos ser bem sinceros. Não tem lado, não pode fazer birra. A gente vai convidar pessoas que talvez vocês gostem ou não, mas a gente vai estar aqui para conversar e dar uma nova cara, talvez para esse novo Fala Delta. A gente não sabe como isso vai acontecer. Simplesmente está acontecendo e ele vai tomando suas formas e caras. Eu acho que isso aqui é mais uma conversa amistosa, amigável, com um amigo meu que eu tenho como amigo, que é o Rodrigo, embora a gente não se vê com muita frequência, sempre que a gente se vê é como se a gente se visse todo dia, né? Então a gente tem uma tranquilidade porque o que a conversa é clara, é a verdade, né? Então a gente trata com verdade e como dizia o Chorão, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira e você é um cara muito verdadeiro. Então a gente... amizade foi uma amizade que foi construída, muitos vão falar que às vezes não é amizade, mas pelo incrível que pareça, foi construída de uma forma talvez inusitada, diferente de todas, a base da política da confiança. Esse formato, né, esse formato que a gente quer entregar para a população de Delta, através do nosso grupo Fala Delta, é um formato de discussão muito conhecido, só que nós queremos fazer de uma forma de fato esclarecedora, a gente quer conversar profundamente, nós estamos cansados, eu acho que não só eu, não só o Rodrigo, mas eu acho que a sociedade do século XXI está cansada de questões, coisas superficiais. Acho que a gente precisa trazer um pouco de profundidade no debate público. E eu estava lendo sobre debate público de um livro de um cara que eu gosto bastante, chama Henri Bugalho. Ele é um escritor, ele é brasileiro, mas ele não mora no Brasil, ele mora na Europa. E ele escreve sobre literatura de ficção e filosofia. E ele escreve um livro, Como Vencer um Debate Tendo Razão. Nesse livro, ele faz uma apologia ao livro de Schopenhauer, que é um filósofo antigo, que ele fala como vencer o debate sem ter razão. Nesse livro do Schopenhauer, ele traz ferramentas retóricas, né, para convencer a população com base em questões que não são de fato reais, né? É a retórica, usada a retórica para convencer a população. E no livro do Henri Bugalho, que é esse novo, ele traz o conceito do diálogo como uma ferramenta de construção. Então, a indicação, tá vendo aí, o nosso programa também é cultural, momento cultural. Cultural. Né? Dos livros. É um livro da capa amarela. Esse mesmo. Esse mesmo. O Henri Bugalho é um cara conhecido no nosso meio. Mas essa abordagem filosófica é muito boa. A gente define senso crítico. Esse vídeo é para expor isso, né? Que como vai ser a metodologia do nosso conteúdo, que é com a pura verdade e vamos debater qualquer assunto que esteja espinhoso ou não, mas sempre com sabedoria e com capacidade de diálogo, né? De compreender a ideia que está sendo posta a debate. Eu não quero chegar aqui e conversar com um cara que vai me chamar, de me xingar e falar que eu estou pensando tal coisa porque eu sou isso. Você pensa assim porque você é marxista, você é trotskista, né? Você pensa dessa forma porque você é comunista, né? Hoje em dia está na moda julgar a pessoa por um viés ideológico que ela tem alguma proximidade. Isso está na moda. Discussões se transformaram, as discussões de hoje se transformaram em discussões rasas, sem conteúdo, e acaba que a gente não chega em lugar nenhum, a gente não constrói nada. Então o debate ele não vai existir.
diálogo ele não vai existir. O conceito filosófico aristotélico, antiguíssimo, né? As premissas do debate, né? O que você conclui isso com base em quê? Né? O ser humano é mortal, o Rodrigo é ser humano, logo o Rodrigo vai morrer. Então a gente pode concluir que o Rodrigo vai morrer porque ele é mortal. Então as conversas, os debates, os diálogos, as ideias, elas precisam ser postas dessa forma. Elas precisam ser postas de uma forma coerente e lógica e que faça sentido. Nós temos que parar de atacar as pessoas e começar a atacar as ideias, a começar a atacar os propósitos e começar a ser propositivo, oferecer o que de fato vai resolver, ou então o que você pensa que vai resolver, e quando você coloca no escrutínio da população, quando as pessoas vão discutir aquela sua proposta de solução, você percebe que você estava errado. Você percebe que você teve algum problema de pensamento ali, entendeu? Isso não é um erro, isso seus erros faz você ter senso crítico, mas essa questão que você colocou e você mesmo disse, polarizou muito, né? Então, talvez a gente fale muito dos problemas do município, mas por ser o nome, né? A gente está com o intuito aí, mas deixando muito bem claro que o viés não é de conflito, e sim de solução, né? Isso, é de solução porque o Fala Delta é de solução, não é de conflito. Ele é tanto solução que todos publicam ali o que bem entender, tanto de política como de comércio, como de seja o que for, de cachorro que sumiu, de desabafo, de amizade, de risada. Então a gente vai dar essa cara. Só fazer um apontamento, publica tudo o que quiser, salvo se for no anonimato, né? E se for conteúdo que afeta a honra de terceiros. Isso, impróprios. Lá no Fala Delta a gente tem a cultura e sempre teve de que se caso alguém xingue o Rodrigo lá, fala que o Rodrigo é um vagabundo. Aí o Rodrigo vem no Fala Delta e fala, Felipe, ele me xingou de vagabundo, eu quero que apaga. A gente sempre apagou, independente de quem fosse, porque afeta terceiros, né? Então, como a gente pode ter responsabilidade nessa área, uma responsabilidade objetiva, porque eu tenho obrigação eu poderia ter evitado um dano maior, né, digamos assim, se eu não apagasse, eu poderia ter evitado um dano maior, não evitei, então a gente sempre evita para não ter problema. E também fake news, a gente tenta ter um controle, mas são muitas publicações por dia, então a gente não consegue ter um controle absoluto, mas sempre que tem alguma denúncia, algum apontamento, a gente tenta ficar em cima, sabe? Isso. E anonimato a gente, na hora que vê que é anônimo, a gente já tira fora. Não é censura, gente. Isso que ocorre não é regulamentação, não é nada. É visão evasiva. Quando você se torna uma pessoa evasiva, então, infelizmente, não tem como, né? O intuito não é magoar ninguém. Então, esse primeiro formato, cada um está em suas respectivas, o Felipe no seu escritório, eu em casa. Então, esse primeiro formato é assim, ele vai ter alguns outros formatos, mas a ideia, ela tá concreta, ela tá bem objetiva. Aqui a gente falou do programa e falou de algumas Isso, ideias, que é basicamente o que a gente pretende trazer aqui para vocês nos próximos que a gente vier a fazer e divulgar para todo mundo aqui. A gente quer com a participação, é claro que se alguém que estiver vendo esse vídeo tiver interesse em participar conosco aqui, tiver alguma coisa de interessante para a gente trazer na mesa de debate, fica à disposição que a gente vai fazer a gravação, vai convidar você, nós vamos fazer uma ligação aqui, a gente está gravando pelo Skype, então a gente vai ligar pelo Skype e nós vamos bater o papo, né? Vamos bater o papo. No horário. Vamos bater um papo e que der. Essa é a primeira, o piloto, né? Como o Felipe falou muito bem. Mas vamos procurar também, né, Felipe? Ver se a gente consegue chamar alguém ali nesse primeiro momento, até as pessoas se familiarizarem com essa nova ideia. E a gente pode convidar, e vocês também, igual ele disse, está aberto. Vamos ver quem que a gente traz aí, hein, Felipe? Será
que vai ser um artista. A gente pode trazer qualquer um que tem interesse, pessoal. E a gente sempre vai trazer temas de debate aqui. Aqui a gente falou de alguns pontos interessantes. Eu queria só trazer uma ideia, já que a gente estava falando de governo, porque aqui nós falamos de governo, falamos de gestão, falamos de política, nós falamos de economia, nós falamos de diálogo, nós falamos de forma de debate. A gente trouxe uma parte das nossas vidas, né, para o pessoal. Então, você vê, a gente falou bastante, falou sobre muitos assuntos diferenciados, assuntos diversos, que é basicamente a base do que a gente pretende oferecer ao longo desse tempo todo, que eu tenho certeza que a gente vai ficar, né, Rodrigão? E é isso, é isso. É sempre. Isso aqui vai ser a nova cara de vocês, né? Vai ser a cara do povo. Deixa eu falar um negócio aqui, vamos encerrar, porque aí ninguém é obrigado a ficar vendo dois doidos falando 45 minutos, né? Mas eu queria, já que a gente falou de política e de política pública em geral, eu queria falar um pouco da economia municipal e alguns mecanismos que influenciam e impactam diretamente a população de uma forma a médio prazo, digamos assim. E aqui em Delta a gente tem que focar em pontos principais. Quais são as principais empregadoras, né? Quem são as principais empreendedores que geram emprego no município? Porque nós vivemos numa sociedade capitalista, então a gente tem que considerar quem emprega. Não tem como tirar o empregador do contexto social. Então, nós temos a usina de Delta e nós temos a prefeitura de Delta. São as duas maiores empregadoras do município. Atualmente, a Prefeitura de Delta paga pela Caixa Econômica Federal, faz seus pagamentos pela Caixa Econômica Federal. E a usina Delta ela tem seus mecanismos lá, salvo engano, são pelo Banco do Brasil, alguma outra coisa. Mas também não é possível, no Brasil hoje, restringir o recebimento em um único banco. É claro, isso a gente tem que escolher. Cada cidadão, cada empregado pode escolher o banco que melhor lhe satisfazer. Mas o estímulo é uma outra coisa, né? O estímulo à concentração de riqueza é outro cenário, não é uma obrigatoriedade. Na minha concepção, uma política propositiva que traria um impacto econômico positivo também aqui no município de Delta a médio prazo seria um estabelecimento de diálogo com a maior empregadora de Delta, as maiores empregadoras, com a cooperativa de crédito aqui do município. Concentrar a riqueza aqui no município. Eu vou falar isso em linguagem mais popular também, para vocês entenderem com mais clareza, pessoal. Sabe quando você recebe seu pagamento e vai pegar a pava, comprar, fazer compra na mercearia, né, ô Rodrigo? Isso chega a ser absurdo, não pode ocorrer. O Felipe tem total razão na sua fala. Além do imposto mineiro ir para São Paulo, o imposto deltense também vai pegar a pava. Então, a arrecadação, consequentemente, é inferior, porque é muito mais vantagem para aquela pessoa que se deslocou até a cidade de Garapava comprar na cidade de Garapava. Lá tem mais opções. Lá tem hipermercados, aqui em Delta não tem. Então, o estímulo à manutenção dos pagamentos, dos salários, no local do município, aqui dentro do município, vai concentrar a renda aqui no município. Porque a pessoa que gastou combustível para ir lá em Uberaba, para ir lá em Garapava, sacar seu pagamento, poderia estar fazendo isso aqui na cooperativa de crédito, no Sicoob. Tem uma agência aqui no município. Então é uma coisa, você fala, porra, Felipe, coisa simples, né? Se você for pensar o tanto que é simples, é uma atividade, é uma ação política simples, mas que depende de terceiros, é isso que a gente estava conversando, né? É uma ação política que depende de interesses de terceiros. A usina Delta tem negócios com outros bancos, pode ser, eu não consigo afirmar isso, mas se ela não faz aqui no Sicoob, ela tem outros bancos que formalizam os pagamentos, e cadê o diálogo? Né? E por que não existe esse diálogo? Qual seria o problema? Aí você vai perguntar, pô, Felipe, você está lá dentro, você não sabe? Eu vou saber? Né? A pergunta é essa, pô, você está lá dentro,
sabe, eu vou saber. Eu te respondo. Nós não temos um único representante político, nós temos 10 representantes políticos aqui no município. E as atividades do gestor, ela não deve se submeter aos interesses dos grandes empresários. Então, se não for vantajoso para o município, qual é o motivo que vai dar causa a um acordo, uma cooperação com o município, né? A usina Delta, ela não coopera nem 1% do que poderia cooperar. Ela não coopera nem, talvez até menos que isso, né? Eu fiz uma coisinha ali, outra aqui, pintei, cortei umas árvores ali, outra aqui. Porra, tá localizado aqui no município. Na entrada da cidade ali, por exemplo, no viaduto, onde passa caminhão da usina o tempo todo, ou se não é da usina, é a serviço da usina, destrói o asfalto, fica aquela buraqueira lá, entendeu? Inclusive tá dessa forma. O município, o dinheiro do cidadão, do contribuinte, tem que servir para poder sanar vícios causados por uma grande empresa capaz de gerar milhões e milhões de reais por mês de lucro. Ela não pode jogar um piche ali, não pode tomar um cuidado maior, não pode, sabe? E o mais engraçado disso tudo é que quando eles fazem uma coisinha ali, aqui esses dias colocaram uns iluminaçãozinha ali na entrada da cidade, a usina, aí bateram palma pra usina. Falei, porra, você tá de brincadeira, não é possível. É a mesma coisa eu pegar 20 centavos do meu bolso e dar pra alguém na rua. Entendeu? O que eu vou fazer com 20 centavos? A capacidade produtiva da usina tem a segunda ou terceira maior caldeira da América Latina. Tampar um buraco de rua e o povo aplaudir, tomar banho na soda, né? Tomar banho na soda. Você se colocou, porque o resíduo que sobra dá para fazer o piche, ele dá para fazer muita coisa, gera muita energia, mas... A usina gera sua própria energia. Isso, e ainda vende para a rede, né? Mas você colocou essa questão muito bem colocado, essa tá precisando, porque aí quando o Felipe falou isso, ele não falou de uma distância grande. É uma distância de 20 quilômetros de Uberaba, nem chega a 10 de Igarapava. Então, assim, é muito próximo. Então, a forma que a gente coloca aqui é justamente para cobrar mesmo, porque ela é tão bem localizada, a Delta, que ela tem todas as capacidades que qualquer outra tem, ainda melhor por ter uma empresa igual a usina aqui, dentre outras. Então, se nós tivéssemos sim a colaboração da usina um pouco mais assim, e os nossos gestores nos atuais mandatos pudesse ajudar, seria com certeza uma outra visão para a nossa cidade, né? E a gente sabe também, né, Rodrigo, que as relações particulares, elas são regidas de interesses. Elas são Sim. regidas de interesses. Então, eu tenho um outro exemplo concreto aqui para o cidadão deltense tomar conhecimento, que é justamente o projeto da escola que o governo atual tem em mente, que inclusive promoveu a desapropriação do centro de lazer para poder implantar essa ideia da escola, a escola onde vai abarcar diversas disciplinas, né, esportivas, literatura, balé, futebol, natação. A ideia é essa, né? Construir o melhor lugar para as crianças de Delta. E é preciso com urgência. Vou dar um exemplo. Cidade Conquista aqui tem 300 alunos na rede municipal, enquanto Delta, que tem basicamente a mesma, um pouco menos da população de Conquista, tem 2.500 alunos na rede municipal. Olha só a diferença numérica, né? E até pouco tempo atrás as nossas creches tinham fila, hoje não tem mais, zeraram a fila da creche. Então, para você ver o quanto é, o município, graças a Deus, tem uma visão muito positiva disso, né? Uma visão muito, graças a Deus, conseguimos, graças a Deus e ao bom trabalho efetuado, conseguimos ter essa capacidade de alocação dessas crianças, porque o futuro é um investimento em educação, isso é muito bem claro, e os resultados, os números mostram que é uma visão que está sendo feita,
há um trabalho, claro, de muito tempo e cada gestão está se aperfeiçoando. O exemplo é essa nova escola aqui que está para vir aí, que vai vir com que vai vir com um conceito bem diferente aí, porque Então, as coisas mudam. o projeto ideal, a política pública educacional que está sendo produzida, ela tem encontrado obstáculos judiciais que foram criados pela organização particular, que é a usina. O empreendimento de açúcar e álcool, que é a usina Delta. Então, eles criam esses obstáculos e a discussão principal é o preço, porque quando o órgão público ele desapropria, ele tem que pagar o preço justo. Então, o preço que a prefeitura acha justo, a usina não acha justo. E isso virou um debate judicial. Nós temos uma decisão liminar que foi concedida em Belo Horizonte, que autorizava a prefeitura a desapropriar a área. E a gente vai iniciar o projeto, só que traz uma certa insegurança para o projeto político. Político não, perdão, para a política pública. Traz uma insegurança, porque está judicializado. Né? Tem um processo judicial que trata a respeito do preço. Aquilo pode sair mais caro do que se esperava, e em política pública você não pode simplesmente fazer uma estimativa sem fundamento dos gastos. Você tem que estimar um fundamento. Então, tudo dentro da administração pública deve ser motivado e com interesse público. Tudo, sem exceção. E a burocracia, que nós estávamos falando, né, ela não pode ser vista com maus olhos, ela não deve ser vista com maus olhos. A burocracia é a ferramenta que foi disponibilizada para o cidadão dentro de um sistema democrático que repele as más intenções políticas, né, que obriga o mandatário, que obriga o representante político a seguir certas normas, a seguir certas regras que sem elas o sistema não funciona. Não, e não tem preço, não tem preço para a educação e para o bem social que essa nova escola vai fazer. Então é uma discussão que não deveria nem estar acontecendo, né? Ela Os já, interesses, né? esse interesse não devia nem estar acontecendo. Então é que nem a gente tocou no assunto delicado. O processo não é tão simples. Quando há interesse em jogo, as coisas ficam um pouco mais dificultosas, mas o bem sempre vai prevalecer e vai conseguir, esse obstáculo vai ser superado. Talvez não tão breve, né? Infelizmente, porque tem seus processos legais a serem seguidos, mas São logo. obstáculos, são Isso. obstáculos que servem de exemplo para que a população entenda que o representante, né, atual, o gestor público que está lá na prefeitura, né, o prefeito do município, ele é responsável por executar as políticas públicas dentro das limitações. Então, vamos pegar aqui um exemplo do comprometimento orçamentário. Né? Nós temos aí um comprometimento da folha, só da folha de pagamento, superior a 47% do orçamento municipal. Aí você pega outras coisas, né, que é o percentual obrigatório da educação, o percentual obrigatório da saúde, você pega as despesas para manutenção, né, que a prefeitura também compra material de limpeza, a prefeitura também compra alimentação para os funcionários que trabalham em turnos noturnos, Cesta básicas. cesta básica. A prefeitura é uma empresa pública, ela tem CNPJ, para quem não sabe. A prefeitura tem CNPJ, ela responde judicialmente como um órgão público, uma pessoa jurídica de direito público, né? Então você vê o CNPJ, pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado. Então a prefeitura, ela tem todo um sistema de operação. Ela tem todos os departamentos subdivididos. Você vai comprar uma bala, você tem que passar por um procedimento que envolve mais de 11 agentes públicos. Então, a gente sempre prezou, principalmente a gestão do prefeito atual, que eu tenho o prazer de participar, a gente sempre prezou pela garantia do processo, do regular processo administrativo, para que tudo ocorra dentro da normalidade legal. E, eventualmente, questões fogem dessa sistemática e elas devem ser apuradas, e elas são apuradas. Então, existem procedimentos de órgãos externos, como, por exemplo, o Ministério Público, que apura certas circunstâncias no órgão municipal, e não só em Delta, como em todo e qualquer órgão público tem apuração, e tem que ter, entendeu? E tem que ter
o contraditório, tem que ter a ampla defesa. Todo mundo tem direito de discutir aquilo que aconteceu. A verdade, ninguém é dono. Ninguém é dono da verdade. Então, nós temos os instrumentos, graças a Deus eu vivo numa geração que tem acesso à democracia, né? Uma geração que tenha minimamente o acesso à democracia, permitido no nosso Brasilzão velho aqui, esse país emergente de terceiro mundo, graças à internet, porque se não fosse a internet não possibilitaria o conhecimento, o acesso a conteúdo. Não estaríamos aqui conversando. Da gente que é pobre, a gente nasceu eu nasci numa cidade, minha mãe cortou cana, cara, pra você ter noção. Meu avô cortou cana, minha avó cortou cana. Eu venho de uma geração de cortador de cana. Entendeu? Então, assim, você vê a alteração da capacidade econômica do cidadão deltense ao longo do tempo, né? A capacidade de inclusão nas posições sociais, né? Nos cargos e tudo mais. Não, você colocou muito bem, o progresso que teve. Hoje a gente vê até você como exemplo, né? Advogado, o sucesso do trabalho da informatização da geração com internet, com conhecimento, é essa questão que você entrou também, né? A educação conseguiu fazer com que você chegasse, você e sua família, até onde você chegou. Então, isso é um fator muito positivo. Então, o conceito geral é essa discussão que a gente quer apresentar para vocês. A gente citou aqui uma empresa por ela ser referência na cidade, por ela ser isso. Não foi um apontamento, foi uma crítica construtiva para ela poder ver com os bons olhos a capacidade que ela pode oferecer, a dimensão, o poder que ela tem diante da população, diante da população, do município. Sim, ela tem um poder muito grande, ela pode transformar muitas vidas com uma iniciativa simples. Isso mesmo. Simples. Uma iniciativa então, simples. Mas a política, ela depende de debate, de diálogo. Se todos... eu vou colocar num contexto que Delta é uma cidade pequena, então tem como exemplificar com muita facilidade. Nós temos 9 representantes legislativos e nós temos um representante, um mandatário executivo. Então a prefeitura, aqui Delta nós não temos um órgão judiciário, né? Então o poder judiciário ele é na comarca de Uberaba, que abarca a cidade de Delta. Então, os crimes que ocorrem aqui, as questões que se debatem aqui, divórcio, pensão alimentícia, essas coisas são todas discutidas em Uberaba. Então, o poder público próximo do cidadão de Delta não é o judiciário. O judiciário está na mídia. É o legislativo. É o legislativo e o executivo. Nós cidadãos deltenses, temos o executivo e o legislativo próximos. E o que seria muito interessante num contexto político municipal geral? Seria interessante a união, que é uma utopia, né? Que muita gente vai falar, que conversa fiada, união. Mas a união em torno de projetos de fato planejados, que é um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil. A falta de planejamento. Quem deve planejar não planeja. É simples assim. Você pega um projeto de lei da Câmara Municipal, se você pegar ali os 9 vereadores que tem, eu tenho contato com todos eles. Eu conheço cada um dos vereadores que estão lá e eu sei das dificuldades que eles enfrentam e sei também dos sucessos que eles tiveram, das lutas que eles travaram e dos fracassos que eles tiveram que enfrentar. E também tem muita coisa que eu não conheço, que eu não sei, que eles provavelmente devem ter feito. Mas é muito... eu não tenho coragem de falar que um vereador não trabalha, porque eu sei que trabalha, eu sei que vai atrás. Se tem um ou outro, é maçã podre. Porque o cara que entra na política, pelo menos tem um ou outro podre aí, é lógico, mas no geral, na grande maioria dos políticos brasileiros, eles têm uma boa intenção. Eles querem fazer com que a ideia de sociedade ideal que eles têm seja materializada na realidade, na prática. Eles têm esse interesse. E no legislativo, a gente elabora projetos, né, e põe em pauta para os outros decidirem. O legislativo pode mandar projeto para a prefeitura o que quiser, quando ele quiser, o tempo que ele quiser. Você tocou num assunto que eu até anotei aqui, é interessante, os vereadores, o Poder Legislativo, que
que a população, por isso a importância da população para escolher seus melhores candidatos, quem vai governar naquele período. Porque você tem duas opções, ficar na mesma, que eu acho que é o que ninguém quer, no entanto que nós estamos aqui justamente para tentar mudar o padrão, vamos ser talvez a vírgula, a curva, seja como for interpretado, é muito importante vocês escolherem bem. Então a política velha tradicional, ela pode existir, mas desde que ela também seja inovadora, desde que elas Coerente. e coerente, que ela seja aberta a Esse novas negócio de ideias. mais saúde, mais educação para o povo, esse negócio é conversa para poder dormir. Eu quero ver proposição, eu quero ver ideias, eu quero ver qual que é seu propósito, qual que é seu projeto, É qual porque que e é você seu falou ideal isso porque na realidade. você falou isso porque é boi para boi dormir, coisa para boi dormir, foi muito bem colocado, porque isso já existe, isso já tem programas do governo, vereadores já conseguem ter acesso, conseguem fazer diferença, basta ele querer. Então, assim, o Tô que vendo. o Felipe ele não colocou de uma forma negativa, às vezes vocês acham, às vezes vão achar isso, não sei, mas não foi não, é porque você conhecendo o seu candidato, você sabe que ele vai usar as ferramentas que existem já para poder beneficiar, que talvez tem ferramentas que existem que vocês nem sabem que existem. Então, assim, só o E a gente vereador que sabe está também, né, ali que Rodrigo, sabe. que a gente sabe também que muita coisa se consegue dentro de um campo democrático com diálogo. Então, quando Isso. o prefeito vai até Belo Horizonte, vai até Brasília para discutir emenda parlamentar, para discutir eventual projeto que vai incluir o município de alguma maneira, ele vai em nome da população de Delta, ele tem uma procuração para Sim. isso. Ele tem aqui uma Uhum. procuração, ó, o povo de Delta falou para eu vir aqui falar com você. É mais ou menos assim. Então, o não você já tem. Já tem, isso Aí, mesmo. aí Foi era o muito bem exemplo que eu colocado. estava dando do comprometimento do orçamento municipal, né? Que ele se compromete quase que por inteiro com as despesas obrigatórias e com a folha de pagamento. E o o governo municipal só vai conseguir fazer alguma coisa de eficaz, de eficiente, fora do orçamento, se for atrás de emenda parlamentar, se for atrás de inclusão em projeto social. O exemplo da maior obra que Delta teve até hoje, que ninguém fala muito não, mas é a maior obra que Delta já teve, que são as casas do Ricardo Misson, né? Tem mais de 200 imóveis ali de moradia popular que muitos municípios não puderam ter porque não cumpriam os requisitos do programa federal. Então, o que o governo, a gestão atual fez? Realizou o pagamento de todas as despesas atrasadas, porque também nós tivemos um problema geral no estado, né, com o Pimentel, que infelizmente a gente tem que assumir que ele meio que deteriorou o estado. Então, os prefeitos sofreram muito, é claro, e o orçamento também sofreu. Mas a gente tem que saber que a prefeitura é igual a sua casa. Se você tiver sem grana, você não vai gastar. E o É, que aconteceu no governo passado? Gastaram sem ter grana. Então, isso. acabou que comprometeu, foi tudo. Então, nós chegamos lá na prefeitura, tinha 12 parcelas de telefone para pagar, telefone cortado. Eu não tinha como pagar os médicos, os plantões dos plantonistas aqui do município. Então, isso em 2017 a gente passou, entendeu? E aí, graças à gestão eficiente, a gestão de recursos financeiros, que a gente deixou de comprar muita coisa, deixou de atender muita área, né, que não era prioritária, para poder atender as áreas prioritárias. Então, tudo isso influenciou em como o governo funciona hoje, como o governo trabalha hoje. A gente tem um espírito de apagar fogo que você não tem noção. Sabe aquele espírito de equipe de apagar fogo? Parece que a gente está Sim, sempre claro. alerta, porque a gente precisa apagar algum fogo, precisa ter alguma coisa ali errada, entendeu? Então, é um sistema, cara, que a administração pública não é fácil. Às vezes a Não, pessoa mas acha que é muito a, simples, que é só sentar a bunda na cadeira, mas tem tanta responsabilidade, né? Seu nome está no jogo. Você pode ser mal interpretado a qualquer momento. a qualquer momento, isso mesmo. Então, às vezes, até você explicar, que como eu falo muito para muito cliente meu aqui, você explicar que fosse de porco não é tomar, cara, é um trampo. A gente conseguiu abordar.
Fala do Fala Delta, fala da economia. A gente só não abordou um tema que também não coube, né? Porque a Vamos gente deixar para falou outro até dia. demais. Foi o de Não, 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 não. ideologia de Surpresa, gênero. surpresa. Não fala não, não fala não. Ó, foi mal. Não, Então não, já, não deu já, para já ouvir, não retiro. deu para ouvir. Eu não ouvi. Então, foi Então, um prazer conversar com você. Foi muito bom a gente ter posto isso em prática, meu amigo. A gente precisava, a gente precisa conversar um pouquinho também, né? Só trabalhar. pode botar um spoiler lá, não, né? Deixa suspense quando A gente vai ouvir. tentar abordar questões de gênero, né? Que a gente tinha falado, porque é um assunto muito polêmico e um assunto que cada um tem uma vertente de pensamento e também é um assunto que domina não só o Brasil, como o mundo inteiro, né? Questão de essas questões de gênero. Você acha que a gente consegue convidar alguém ou você acha que tá muito cedo para isso? Ué, quem tiver interesse em conversar conosco a respeito dessas principais, né, essas principais abordagens, que a gente pretende considerar todas as principais narrativas aqui, né? Por que que o fulano de E, tal acha? Porque tem várias ideias. Tem gente que acha que é genético, tem gente que tem absoluta certeza que é comportamental, tem gente que tem plena sabedoria de que aquilo é o jeito que foi criado. Então, são vários pensamentos populares, que está no conceito popular, que a gente tem que abordar com muito cuidado, porque às vezes também a gente é mal interpretado. isso aí você colocou muito bem colocado, que a gente não quer ser mal interpretado aqui. É, Mas, vamos ver se a gente consegue trazer alguém. Vamos ver, a gente faz um debate aí, a gente conversa um com o outro e faz o convite, quem sabe dá certo. justo, vamos fazer. Então é isso, Mas pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso programa, que a gente pretende manter constância, né? Foi o que a gente conversou, né, Rodrigo? E tá combinado, combinado é combinado e não vai ter erro uma vez por semana. A gente vai aperfeiçoando isso aí. Daqui um dia a gente tá um pouco mais profissional. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo inicial meu e do Felipe. Foi o mais transparente, mais verdadeiro possível. E essa aqui vai ser a primeira de muitas. E se tiver críticas, elogios, manda aí que a gente vai receber de braços abertos, porque o que a gente quer é trazer conteúdo legal aí para vocês. Para você que teve saco de ouvir até aqui, eu parabenizo, né? E é isso. Tenha um ótimo dia, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Um abraço.